Vamos colocar em pé. E eu peço que você abra a palavra lá em Lucas, capítulo 13. Aleluia. Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 10 até o 17. Amém? Estou escutando um barulhinho ainda de Bíblia. Aleluia. Lucas 13, a partir do versículo 10. Então a palavra diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-o a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe das sinagogas, indignado por Jesus, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Aleluia. Põe tua Bíblia no banco, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Aleluia. Querido Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Deus, eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua serva. Te peço, Espírito Santo, toma a direção, toma o controle, nos ensina, fala conosco nessa noite. És bem-vindo, Espírito Santo, a obra é tua, Deus, o trabalhar é teu, Deus, o falar é teu. Toma conta, Deus, deste lugar. Nós repreendemos agora toda e qualquer voz contrária dentro deste templo, mas que só a tua voz seja ouvida neste lugar. Nós te louvamos, te agradecemos, para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Essa mensagem é uma mensagem muito conhecida, eu creio que todos já ouviram pregar. Esses dias eu trouxe sobre o tanque de Betesda, né? E Deus tem falado muito sobre cura, né? Então, eu fui convidada para pregar num chá. E quando a pastora me convidou, eu pensei: Deus, eu queria ir no chá só para me receber. Eu queria, sabe quando você quer ir lá só sentar e receber? Eu falei: eu queria ir lá só sentar e receber. Eu não queria ir levar palavra. E ela tinha me pedido para ir orar com ela lá. E quando foi à noite, ela falou assim: pastora Adi, você traz uma palavra. Eu falei: Senhor, estou ferrada. Sabe quando você fala assim: estou ferrada. E dormi, acordei na madrugada com o Senhor falando comigo: está encurvada por quê? E eu: meu Deus, está encurvada por quê? E eu fiz um rascunho ali, que era só para falar alguma coisa lá no chá. E beleza. Cheguei lá, a palavra que ela estava pregando era tudo que eu tinha escrito. Na verdade, Deus só queria uma obediência. E foi benção.
Quando o pastor Eduardo colocou lá se alguém poderia pregar hoje, eu olhei e pensei, não, tem 14 pastores, né? Vou deixar eles pregarem. Na mesma hora Deus falou, está curvada por quê? Falei, meu Deus, não estou curvada não, só coloquei uma mãozinha lá, amém, né, pastor? Amém. Ele falou, amém é para pregar ou não? Eu, amém. Mas assim, Deus me deu essa palavra. E quando Deus nos dá uma palavra, Ele sabe o que Ele quer falar. Ele sabe quem precisa ouvir. Ele sabe quem estaria aqui. Ele sabe como você está. Amém? A palavra diz que ele estava na sinagoga num sábado ensinando, porque ele é mestre e ele gosta de ensinar. Então estava ali Jesus numa das sinagogas ensinando. E diz a palavra que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e que havia já 18 anos, andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então a palavra relata essa mulher, mas essa palavra não diz o nome dela. Não fala quem é essa mulher, só fala que ela estava ali há 18 anos. Sabe o que é 18 anos? Você com uma enfermidade. 18 anos, você com uma situação. 18 anos, você passando por uma luta. Vindo todos os dias, todos os anos, dentro de uma igreja, buscando uma resposta de Deus. Era isso que aquela mulher estava fazendo. Todo sábado estava aquela mulher encurvada, aquela mulher possuída de uma enfermidade, de um espírito de enfermidade, e ela entrava naquele templo. E ela não tinha um nome, mas ela tinha um rótulo: encurvada e doente. Eu não sei que rótulo você tem carregado. Eu não sei o que você tem ouvido, eu não sei o que você tem passado, mas aqui essa mulher, ela era rotulada como uma mulher encurvada. Tanto que o tema diz uma mulher paralítica, uma mulher encurvada. E essa mulher, naquele sábado é o dia de descanso, né? Para eles naquela época. E aquela mulher, naquele dia, ela vem para a sinagoga. Mesmo enferma, ela não desistia, ela não parava. Ela vinha e todo sábado voltava do mesmo jeito. Mas naquele sábado que ela saiu, que ela entrou na sinagoga, tinha um pregador diferente. Quando ela entrou naquele lugar, quem estava ensinando? Jesus. Quando ela entrou naquele lugar, ela ouviu a voz do Mestre. Ela ouviu Jesus ensinando. Naquele lugar, quem estava pregando naquele dia era Jesus. Era um culto diferente. Amados, imagina você chegar dentro da igreja e chegar aqui e Jesus pregando. O que você acha? Jesus pregando. Posso ouvir um glória a Deus? Seria ótimo Jesus pregando? Eu quero te dizer que Ele está em todos os cultos. Eu quero te dizer que cada pessoa, cada pregador que sobe aqui para trazer a palavra é usado pelo Senhor. Porque a palavra que nós pregamos é a palavra de Jesus. E aquela mulher, naquele dia, ela encontrou o próprio Jesus. 18 anos sem esperança. 18 anos. A Bíblia não diz quantos anos tinha aquela mulher, mas ela diz quanto tempo aquela mulher estava sofrendo. Há 18 anos. E aqui, quando eu fui ver sobre a pessoa encurvada, e Deus me mostrava muito.
o que seria uma pessoa encurvada. Que muitas vezes nós entramos no culto para ouvir a voz do Senhor, mas nós entramos tão encurvado que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós não conseguimos receber essa palavra. Nós não conseguimos mudar a história da nossa vida, porque nós entramos encurvados, preocupados com as coisas que nós estamos passando. Nós entramos preocupados com a nossa dor. Nós entramos preocupados com aquilo que nós estamos passando. E quando ele fala de uma pessoa encurvada, ali ele não falava de uma mulher corcunda, falava de uma mulher encurvada. E quando a gente vê fotos, a gente vê ela realmente abaixada. Uma pessoa encurvada, ela não consegue olhar para cima. Ela não consegue olhar para o alto. Uma pessoa encurvada, ela olha para baixo. Ela olha dos lados. Ela consegue olhar dos lados. E ela consegue olhar para trás. E aquela mulher, ela estava olhando para baixo. Amados, uma pessoa encurvada, ela só vê problemas na vida dela. Uma pessoa encurvada, ela não tem gratidão na boca dela. Uma pessoa encurvada, ela não consegue ver nada de bom que Deus está fazendo por ela. Uma pessoa encurvada, ela só consegue ver lutas. Você fala com ela, ela só te fala de lutas. Ela só fala do que não deve. Ela só fala dos problemas que ela está passando. Ela só fala das coisas erradas que ela vê na casa, que ela vê dentro da igreja, que ela vê na presença do Senhor. É aquela pessoa que diz, Deus não se importa comigo. Porque ela não está conseguindo olhar para o céu. Ela não está conseguindo olhar para o alto. Então ela é uma pessoa encurvada. Será que tem pessoa encurvada aqui nessa noite? Que entrou aqui encurvado? Deus não manda recado para quem não está presente. Aleluia. Uma pessoa encurvada, ela só murmura. Essa mulher, ela era filha de Abraão. A palavra diz que ela era uma filha de Abraão. Ela tinha promessas. Abraão, filha de Abraão, nós somos reconhecidos pela fé que Abraão tinha. Nós somos reconhecidos pela promessa que nós temos, porque Deus fez uma promessa para Abraão, que através dele seria abençoado toda a nossa descendência, a descendência dele. Então, uma filha de Abraão é uma pessoa que tem promessa. E aquela mulher tinha promessa, aquela mulher era uma conhecedora, aquela mulher estava sempre dentro do templo, entrava encurvada, sentava, ouvia a palavra e saía encurvada. Mas naquele dia ela encontrou um pregador diferente. Talvez ela entrou ali, uma pessoa encurvada também, ela fica olhando para o passado, ela fica olhando para as lembranças, ela fica olhando para, não consegue se libertar do que aconteceu com ela. E dela entra dentro da igreja, ela entra dentro do templo, ela não consegue receber, porque ela está encurvada, porque ela está olhando para baixo. Porque ela está reclamando da vida. Ela não consegue ser grata. Para ela, tudo é difícil. Para a pessoa encurvada, tudo é impossibilidade. Como ela só olha do lado, o que significa isso? É aquela pessoa que diz, olha, eu estou tanto tempo na igreja, o irmãozinho chegou aí, olha já a vida dele. É aquela pessoa que olha para o vizinho e diz assim, olha, meu vizinho nem serve Deus. E olha a vida dele. Olha como que ele está, olha o que ele está conquistando. E eu que estou na presença de Deus, estou passando por essa luta. Eu quero te dizer que se você está pensando assim, você é uma pessoa encurvada. Você é uma pessoa encurvada quando você começa a olhar para as bênçãos do outro e não olha para aquilo que Deus tem feito na tua vida.
Tem gente encurvado aqui? Não precisa me responder, tá? Porque tem palavras que vêm na nossa vida para nos encurvar. Tem palavras, tem notícias, tem coisas que falam para nós para nos encurvar. E tem pessoas que chegam a adoecer, tem pessoas que ficam deprimido, tem pessoas que ficam ansioso por palavras que ouviram e passa a ser uma pessoa encurvada. E ali no versículo 11 diz assim: e eis que ali estava uma mulher que estava com espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então eu quero acreditar que essa mulher tentou ser curada, que essa mulher tentou, talvez buscando um médico, que essa mulher tentou endireitar-se e não conseguia. Então ela deve ter desistido, ela deve ter se conformado, ela deve ter perdido as esperanças. Vou continuar assim. Mas aquele dia, Jesus no culto, talvez ela chegou ali e disse: eu estou indo só pela graça. Você já falou isso quando saiu de casa algumas vezes? Hoje eu estou aqui na igreja só pela graça. Hoje, se não fosse por Deus, eu não estaria aqui. Hoje eu estou aqui porque eu tenho que estar lá. É só pela graça. Mas aquela mulher veio aquele dia só pela graça. E ela encontrou o dono da graça. E ela encontrou aquele que podia mudar a história dela. Talvez você está pensando assim: não, pastora, mas eu sou crente, eu sou um homem, uma mulher de fé, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa que ora, uma pessoa que busca. Deus estava falando, o texto está falando de uma mulher que servia o Senhor, que vivia dentro da sinagoga, que vivia dentro da igreja. Ele não está falando de uma mulher qualquer, de uma filha de Abraão. E esta mulher tinha promessa. E ela estava 18 anos esperando esta promessa. Aleluia. Aleluia. E a palavra diz que ela era possessa de um espírito de enfermidade. Que ela era possessa por uma palavra que ela ouviu. Não tem mais jeito, talvez. Você não tem cura. E ela veio pela graça naquele dia. Amados, quantas vezes nós entramos pela graça dentro da igreja? Eu falo para vocês que eu já vim na igreja, nessa mesma igreja, pela graça. Eu já vim nessa mesma igreja encurvada. Eu já vim nessa mesma igreja me arrastando. Mas eu encontrei o dono da graça. Eu encontrei Jesus que muda toda a história. E hoje eu quero que você, que entrou nessa igreja, você possa encontrar, não a pastora Lúcia, uma pregadora diferente, mas que você possa encontrar o próprio dono da graça, o próprio Jesus falando com você. Que a palavra toque no teu coração. Porque sabe o que é encontrar Jesus no templo? É quando você ouve uma palavra e aquela palavra te toca. Você já ouviu isso? De você entrar e ter uma palavra que toca no teu coração? Uma palavra que te faz chorar? Uma palavra que te faz dizer: meu Deus, hoje eu apanhei, não é assim que a gente fala? Hoje eu apanhei. Mas eu quero que você encontre uma palavra que não te faça chorar, que não te faça apanhar, mas uma palavra que diga: eu quero mudar. Eu quero mudar dessa situação que eu estou. Eu quero mudar a minha história. E Deus, Ele tem usado para falar em cima desse altar
Domingo passado a Anne falava sobre a gente pôr em prática a palavra do Senhor. Ouvir a palavra e pôr em prática. Ser praticante da palavra. Na quinta-feira nós tivemos a pastora Cate pregando e ela falava da palavra. Não olhe para trás. Porque Deus te deu uma palavra para caminhar. Não olhe para trás. E quando eu estava preparando, Deus falava, leva uma palavra que diz, encurvado por quê? Se você é filho de Deus e tem uma palavra e tem uma promessa. Aleluias. Eu não sei quanto tempo você está entrando dentro dessa igreja. Eu não sei quanto tempo você está buscando. Eu não sei quanto tempo Deus tem falado com você. Mas hoje Ele quer que essa palavra mexa no teu coração. Aleluia, que essa palavra entre no teu coração. Amados, quando Jesus falou e ela ouviu a voz de Jesus, eu imagino que quando ela percebeu que o pregador era Jesus, ela sentiu vontade de ser curada. Ela sentiu esperança de ser curada. Ela sentiu que aquele dia para ela seria diferente. E aquele desejo que ela sentiu ligou com a vontade do Pai. Porque Deus, Ele quer fazer por nós. Porque Ele veio para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Vai ter problemas? Vai. Mas Ele está conosco. E quando Ele falou e ela sentiu, Deus pode tocar nela. Porque a voz de Deus, a voz de Jesus, é uma voz diferente. A voz de Jesus, ela fala no nosso coração. Eu quero que coloque para mim lá, pessoal, o Salmo 29. Vamos falar um pouquinho da voz do Senhor. A voz do Senhor, ela é diferente. A voz do Senhor é recebida de maneira diferente no nosso coração. A palavra de Deus é recebida de maneira diferente. Salmo 29. Aleluia. Aleluia. A partir do 2. Ali diz assim, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como foi a tua adoração para Deus. O Fernando falando aqui, falava assim, que dê o sorriso, que dê alegria, que dê adoração. Porque nós entramos e às vezes nós não temos coragem nem de adorar. Porque nós entramos encurvados. Nós entramos sem motivos para adorar. E ali diz assim, pode continuar. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Deus está sobre as muitas águas. O que você tem passado? Tempestade? Tem passado por ventos? Tem passado por mar bravio? A palavra diz que a voz de Deus troveja. Que a voz de Deus é sobre as muitas águas. É Ele que acalma o mar. Aleluia. É Ele que acalma essa situação. É a voz dEle. É a autoridade dEle. É Ele falando. Não é a pastora pregando, mas a palavra que Deus está dando para você. Encurvado por quê? Entristecido por quê? Pode continuar. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. O que Ele está falando? Eu tenho autoridade sobre a tua vida. Eu tenho autoridade sobre esta situação. Aqueles homens líderes da sinagoga se revoltaram com Jesus porque Ele curou no sábado. Mas na realidade não era porque Ele curou no sábado. Porque eles não curavam, eles não tinham essa autoridade, eles não tinham essa força na voz, mas Jesus tinha. Quando Ele falou, aquela mulher foi curada. Jesus não tocou na mulher, Ele disse, ser livre. E ela foi livre. Depois Ele tocou. A voz do Senhor quebra os cedros, diz o Senhor.
Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Continua. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhos de boi selvagem. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. Tem gente em fornalha? Tem gente em lutas terríveis? Ele diz: eu separo as labaredas, eu faço cessar o fogo, eu faço cessar o mar, eu faço cessar a tempestade. É eu que mudo, é eu que transformo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Há sequidão na tua vida? Há coisas que você não está conseguindo vencer? Está tendo dificuldades que você não sabe como sair? Você está enfrentando o deserto? Ele diz assim: eu faço tremer o deserto. Eu transformo esse deserto. Eu mudo esse deserto. Aleluias. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas e o seu templo. Cada um fala da sua glória. Aleluia. O Senhor assentou-se sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. É o Deus, o nosso rei, aquele que tem todo o controle, aquele que está falando comigo e com você, aquele que está dizendo para mim e para você: encurvado por quê? Abatido por quê? Entristecido por quê? Adoecido por quê? Não tem solução para essa causa? Eu quero que você encontre esta palavra em Deus. Amados, aquela mulher, quando ela ouviu a voz de Deus, quando ela ouviu Ele, ela conseguiu, na esperança dela, mexer com o coração de Jesus, a ponto de Jesus chamar ela para Ele. E aqui nós lembramos de outra mulher. Nós lembramos da mulher do fluxo de sangue. Uma multidão vinha gritando, mas Jesus vinha à frente falando. Jesus vinha curando, e quando ela ouviu a voz de Jesus, ela não se importou com a multidão. Ela não se importou se ia pisar em cima dela. Ela não se importou se ia deixá-la chegar perto, não. Ela simplesmente: eu quero tocar, porque se eu tocar, eu vou ser curada. A voz de Jesus mexeu dentro dela. A voz de Jesus fez ela se levantar e ter uma nova atitude. A voz de Jesus fez ela chegar e tocar e ser curada. Quando ela toca, Jesus olha e diz: quem me tocou? E ali a multidão: como assim quem tocou? Todo mundo está te tocando. Não. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aleluia. Aquela mulher ouviu, foi convencida por aquela voz, por aquele Deus que curava, por aquele Deus que podia mudar, e ela chegou até Ele. E nessa mesma multidão, vai junto um homem, de nome Jairo, que a filha dele estava morta. Tem livro que diz que ela estava morta. Tem livros que diz que ela estava moribunda, quase morrendo. E ele está caminhando, e a multidão falando. E a multidão falando. E de repente chega perto dele aqueles servos dele, e falam para ele: chega de incomodar o mestre. Para, tua filha morreu. Não importune o mestre. Na mesma hora Jesus vira, porque a voz dele estremece o deserto. A voz dele cura, a voz dele transforma. Na mesma hora ele vira e diz assim: não temas, crê somente. E ela creu. E ele creu. E ele viu a filha dele ser ressuscitada. Aleluia. Porque a voz do Senhor tem o poder de tocar em nós e transformar a nossa vida. Amados, quantas pessoas que quando nós estamos na presença de Deus, vem para a gente e diz: está lá, está servindo Deus, está dentro da igreja, é crentinha, está isso. Olha aí,
Olha como está a vida dela. Olha como que está a vida financeira. Olha como está a saúde. Vai fazer o que na igreja? Nada muda. Deus está te esperando. E Deus diz para você que Ele está no controle de tudo. E talvez seja nesse dia que você saiu, que te afrontaram, que você veio ter um encontro com Jesus. Porque aquela mulher veio 18 anos sendo talvez caçoada, criticada, olhando para ela, rotulada, mas naquele dia foi diferente. Também encontramos numa multidão um cego, que escuta que Jesus está passando e Jesus está fazendo um alvoroço, e o cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele escuta outra voz, que diz: fica quieto, para de incomodar o mestre. Ele grita mais alto. Ele grita mais alto. Jesus para e devolve a visão para ele. Ele lança a capa e passa a seguir a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como que você entrou aqui. Eu não sei como que você chegou nessa noite. Mas aquela mulher, ela estava doente espiritualmente. Aquela mulher estava doente da alma. Aquela mulher estava doente fisicamente. Porque quando nós estamos doentes emocionalmente, quando nós estamos doentes espiritualmente, o nosso corpo sofre. Uma pessoa doente da alma, ela sente tudo quanto é dor. Ela se sente depressiva. Ela se sente angustiada. Ela sente dor no corpo, porque reflete no corpo as dores. Ela sente dor de cabeça. Ela sente milhões de dores quando ela está doente espiritualmente ou doente da alma. E aquela mulher, ela estava doente da alma, do espírito e do corpo. E Jesus resolve curar ela, porque Ele vê o nosso coração. Ele sabe como você entrou aqui. Ele sabe como eu entrei aqui. Ele sabe como o que você tem apresentado diante dele. Mas eu espero que nesse dia você esteja ouvindo essa voz daquele que diz: eu mudo tudo. Daquele que diz: eu posso transformar a tua vida. Daquele que diz: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Para aquele que está dizendo: você está encurvado por quê? Às vezes nós estamos aqui, mas só Deus sabe como que você está aqui dentro. Só Deus sabe o que você está pedindo para Ele. Só Deus sabe como que está dentro da tua casa. Só Deus sabe como está dentro do teu coração, dentro da tua mente. Só Deus sabe a desesperança que você está vivendo, a impossibilidade. Mas Ele diz: eu vim nessa noite para te curar. Ele está dizendo: eu vim nessa noite para que você seja livre. Aleluia, aleluia. E Ele chama aquela mulher para si. E a palavra diz assim: e Jesus, vendo-a, chamou para si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Você está livre dessa situação que tem te aprisionado. Talvez o inimigo tenha falado: você não vai conseguir. É assim mesmo, é desse jeito, se conforme. Jesus está dizendo: você está livre dessa enfermidade. Amados, Ele não tocou nela. Ele lançou uma palavra. O que eu quero te dizer? Que a palavra de Deus é poderosa. A voz de Deus tem poder e tem autoridade para te libertar. Ele olhou para ela e diz: mulher, está livre da tua enfermidade.
Eu quero te dizer que Ele está te enxergando. Eu quero te dizer que Ele está te sondando. Eu quero te dizer que Ele sabe como você entrou aqui. Eu quero te dizer que Ele sabe que você já perdeu a esperança em certas situações na tua vida. Talvez você está há anos buscando. Talvez você está há anos chorando. Mas hoje a palavra dele é: você está livre da tua enfermidade. E daí ele chama ela. E quando ele chama, depois que ele libera a palavra, e que ela recebeu, porque nós temos que receber. Daí ele impôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Você pode glorificar esse Deus? Deus tem falado com você. Deus está falando no teu coração, porque quando Ele tocou, ela glorificou. Imediatamente ela ficou curada. Ela se endireitou. Ela tomou uma postura. Opa, quem está falando é Jesus. Eu estou livre. Eu estou curada. A minha família está restaurada. A minha saúde está restaurada. Aleluia. Aleluia, porque a palavra tem que entrar no nosso coração e nós temos que acreditar que quem está falando é o próprio Deus. Aleluia, aleluia. A palavra não pode vir só para nos fazer chorar. A palavra não pode vir só para nos emocionar. A palavra não pode vir para dizer só: ai, Deus me pegou hoje. A palavra tem que vir para fazer nós querermos viver de maneira diferente. A partir de agora, não vou murmurar, não vou reclamar, não vou lamentar. A partir de agora, eu vou adorar. A partir de agora, eu vou levantar minha cabeça e vou adorar. Deus não quer que nós andemos de cabeça baixa. Ele não quer que nós andemos encurvados. Ali disse que ele estava falando com o filho de Abraão. E eu quero dizer que hoje ele está falando com nós como filhas e filhos dele. Filhos de Deus. Ele está falando para mim e para você. Ser livre. Ser curado. Ser restaurado. Aleluia. Ele veio para nos curar, para nos tocar de maneira diferente. Tem filho de Deus aqui? Tem gente que entrou encurvado aqui? Não precisa me responder. Entrou encurvado aqui? Eu quero dizer, Deus está te vendo. Eu quero dizer, Deus está te vendo. E Ele diz, não temas, crê somente. Talvez enquanto a pastora Lúcia está pregando, o inimigo está dizendo, é só mais uma palavra. Olhe para a tua situação, olhe quanto você já orou, olhe o quanto você já buscou. Deus diz assim, crê somente, não temas, ser livre. Aleluia. Fecha os teus ouvidos para aquilo que o inimigo está falando. Talvez diz, pastora, você só fala inimigo, mas o próprio Jesus diz para eles, não convém eu soltar uma prisioneira de Satanás. Porque quem estava pregando sabia que ela estava possessa de um espírito de enfermidade, que ela estava prisioneira de Satanás. Quem estava pregando sabia que quem estava falando na mente daquela pessoa que não ia ser curada era o próprio Satanás. E Jesus chega e diz, ser curada, ser curada, ser livre, ser livre. Eu espero que hoje você tenha entrado aqui, talvez encurvada, mas que saia daqui de cabeça erguida, posicionada como filha de Deus, que você possa chegar e dizer, Deus me curou, Deus falou comigo, que a vitória é minha, que a vitória é da minha casa, que a vitória é da minha família, que eu estou sendo restaurada hoje.
Aleluia. Que você possa sair daqui não como uma vítima. Porque o inimigo quer que nós sejamos vítima. O inimigo quer que nós sejamos os coitadinhos. Ninguém me olha, ninguém me vê, olha como que eu estou, olha a minha vida, porque agora tudo errado. Por que aqueles homens não conseguiram curar? O próprio Jesus diz, hipócritas. Eles se preocupavam com eles mesmos. Eles se preocupavam quando os animais deles caíram, eles iam socorrer. Eles estavam todo sábado lá, eles estavam toda semana. Por que eles não curavam? Porque eles não tinham autoridade, não tinham poder. Mas Jesus é a nossa autoridade. Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que morreu para que eu e você fôssemos curados, que fôssemos restaurados, que fôssemos resgatados das garras de Satanás. Aleluia. Então, se você ouvir na tua mente, não vai dar certo, tudo isso aí é balela, fecha teus ouvidos. Eu vou tocar nele, eu vou ser curada, eu recebi a palavra, eu estou livre. Aleluia. Que nós possamos tomar posse dessa palavra que Deus está falando para nós, dessa palavra que Jesus está liberando para mim e para você. Uma pessoa encurvada na Bíblia significa uma pessoa que de forma alguma consegue olhar para o alto, uma pessoa que de forma alguma consegue crer em Deus, que consegue acreditar que Deus é a favor dela. Nós chegamos, o inimigo faz a gente até duvidar que Deus está com a gente. Faz até a gente pensar que Deus nos abandonou. Mas Deus está dizendo, eu vim para esse culto hoje, para tocar em você. Eu vim para esse culto hoje, para te deixar livre. Eu vim para esse culto hoje, para te libertar das garras de Satanás. Aleluia. Que você possa glorificar esse Deus. Que você possa se posicionar como filha de Deus. Aleluia. Eu te convido a ficar em pé. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Não tem nada que possa impedir a tua cura quando o Senhor está no templo. Não tem nada que possa impedir a tua cura quando o Senhor já liberou a palavra. Aleluia.